Muito boa noite, senhores. Estamos iniciando mais uma vez um Menorá na TV. Como sempre, quando me é dada essa feliz oportunidade de começar o programa, é porque nós temos, como sempre, a oportunidade também, muito feliz, de entrevistar Ronaldo Gomulewski. Ou seja, esse tipo de programa ocorre sempre que nós trocamos as cadeiras. Eu vou dar a palavra inicialmente a Ronaldo Gomulewski para cumprimentar os nossos telespectadores. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Moisés. É um prazer enorme conversar contigo. Temos alguns assuntos a tratar e eu estou à tua disposição. Muito obrigado pela alegria que você está me dando e, mais do que isso, pela paciência que você sempre tem comigo. Muito bom. Fiquem conosco porque o papo vai ser legal. Menorá na TV entrando no ar. Não é à toa que as coisas, e nem é por acaso que as coisas que marcam a presença dos grandes eventos dentro da história. Há sempre um trabalho e há sempre também alguma coisa que inspira esse trabalho. No dia 14 de julho, assim como a França marcou com toda a sua história um grande momento da civilização da humanidade, aqui no Rio de Janeiro, buscando também marcar a presença deste evento que se traduz no pior dos eventos a nível de massacre que nós entendemos e sabemos o que é o Holocausto, é que eu começo aqui a perguntar, Ronaldo Gomulewski, como é que se deu a colocação do memorial do Holocausto no Morro do Pasmado? Moisés, esse tema é fundamental não só para os judeus, mas mais do que isso, para a democracia brasileira e para a cidade do Rio de Janeiro. Grandes capitais do mundo como Paris, Londres, Berlim, Roma, todas têm o seu memorial do Holocausto. Aqui no Rio de Janeiro, esse projeto que foi iniciado pela verve, pela competência, pela ideia do ex-deputado falecido Gerson Berger, e que foi o tempo todo trazido à baila, depois do falecimento do Gerson Berger, pela sua esposa Tereza Berger, que é hoje secretária de Assistência Social da Prefeitura do Rio de Janeiro e que também é vereadora, ela levou isso adiante e ela encontrou, depois de 5 prefeitos com quem Gerson Berger teria tentado estabelecer esse memorial e não tinha conseguido, ela encontrou no prefeito Marcelo Crivella, que já havia convidado a Tereza para que ela fosse secretária do seu governo aqui no Rio de Janeiro, ela encontrou no prefeito Crivella a vontade política necessária para que esse memorial do Holocausto pudesse acontecer. E assim foi. Hoje é realmente um dia muito importante. E o memorial do Holocausto, que vai ser construído aqui, no coração da cidade do Rio de Janeiro, eu queria dizer, foi um local escolhido coincidentemente, porque eu acho que o nosso prefeito nem sabia que tinha sido a primeira ideia do Gerson, mas o nosso prefeito chegou e abraçou a ideia de que o memorial fosse construído no Parque Itzhak Rabin, nosso prêmio Nobel da Paz, que tem um busto ali, e foi inaugurado pela sua esposa, Leia Rabin. Nós fomos a Israel, prefeito, exatamente para convidar a senhora Leia Rabin para inaugurar esse busto, e ela veio, inaugurou e um mês depois faleceu. Então, eu queria, muito interessante e muito curioso, porque ela disse ali junto daquele busto, eu estava presente, meu querido, em breve estarei com você. E um mês depois ela faleceu. Então, o memorial do Holocausto a ser construído aqui, como eu dizia, é, acima de tudo, um marco de resistência contra o esquecimento. Seja pela passagem do tempo, seja pelas ações forjadas pelos negacionistas do Holocausto. O memorial do Holocausto mostra também o posicionamento sociopolítico da nossa cidade contra
a maior barbárie do século XX. 6 milhões de judeus assassinados barbaramente em campos de concentração. Milhares de ciganos que também aqui estão representados. Deficientes físicos, homossexuais, testemunhas de Jeová, negros e outras minorias. Muito difícil nominar a perversidade vivida nos campos de concentração e extermínio. No entanto, este horror e sofrimento deveria levar a humanidade a refletir sobre a importância de viver em harmonia, numa verdadeira cultura da paz. Infelizmente, não é isso que percebemos. 7 décadas depois da Segunda Grande Guerra. O mundo continua se matando, produzindo órfãos, vítimas dos conflitos entre nações, do embate entre grupos étnicos e religiosos, contribuindo para aumentar o ódio e o terrorismo no mundo. Que o memorial às vítimas do Holocausto seja um símbolo de lembrança de um passado vivo em nossa memória, mas também traga para a nossa cidade, hoje tão violenta, e marcada por tanta tragédia todos os dias, não é, senhor prefeito? Então que seja também aqui a marca de um dos mais importantes mandamentos, que ficará para sempre inscrito na base do nosso memorial. O mandamento: não matarás. Deixei por último, já me referi ao meu querido Gerson, mas não poderia deixar de voltar a dizer que esta homenagem, a construção deste monumento, é também uma grande homenagem ao meu querido marido. Um humanista dedicado ao bem comum e que tanto amava seu povo e esta cidade. Sem ele, senhor prefeito, este momento tão bonito não existiria, pois ele foi o idealizador, como eu disse, do memorial. Sonho de 20 anos, promessa de todos os prefeitos, mas que tenho certeza irá se concretizar através da sua sensibilidade, senhor prefeito Marcelo Crivella, e do humanismo do senhor, que ama esta cidade, ama o povo judeu e ama, tenho certeza, a todos os seres humanos. O prefeito topou, a Tereza, juntamente com o prefeito, começou a trabalhar. O prefeito organizou um grupo de trabalho, ao qual eu, convidado por ele, me uni, e nós começamos a discutir como iria essa questão inicial da pedra fundamental do Memorial do Holocausto acontecer. Fizemos um planejamento, montamos uma estrutura, trabalhamos incessantemente durante vários meses e chegamos ao dia em que isso efetivamente rolou, em que aconteceu o lançamento da pedra fundamental do Memorial do Holocausto. Houve um evento maravilhoso no local onde o memorial será estabelecido, que é o Túnel do Pasmado, ou melhor, perdão, o Morro do Pasmado, sobre o túnel novo, o Túnel do Pasmado. Deus, ao criar o homem, deu-lhe a responsabilidade, Ronaldo, de construir a paz. Jesus, aquele judeu extraordinário, ele ensinou: bem-aventurados pacificadores. Construir no coração dos homens a paz é relembrar constantemente que todos devemos, para ser dignos de Deus, vencer a intolerância, a truculência, o ódio e fazer prevalecer no mundo a justiça, a liberdade e os direitos sagrados da pessoa humana.
Hoje quero fazer isso prestando homenagem ao povo escolhido para o extermínio, que estava na primeira fila do ódio do Führer. Depois viriam os cristãos, os evangélicos, os ciganos, os negros, os eslavos. A cruz ariana, em sua maldição, foi o sinal oposto da cruz dos cristãos e da estrela de Davi. Todos se lembram de quando se levantou o maior demagogo da história, que capitalizou as dificuldades econômicas dos alemães para envenenar o povo com as quimeras da vingança. Depois, com a censura da imprensa, o assassinato dos líderes políticos, a criminosa adesão do grande capital e a submissão das forças armadas, foi a cruzada da insanidade, a cruzada do apocalipse. Já se disse que é preciso relembrar, por mais doloroso que seja, o crime daqueles que, se considerando nação de senhores e raça superior, e defendendo uma teoria zoológica da origem do homem, perverteram e enlouqueceram as massas para cometer a mais abjeta das felonias, o mais odioso dos crimes, o genocídio da guerra e do racismo. Relembremos, por exemplo, a revolta dos inocentes no gueto de Varsóvia, que o nosso companheiro Ronaldo nos fez de maneira tão incandescente relembrar. Eram meninos e meninas, velhinhos e velhinhas, que, tal como Davi diante de Golias, tinham apenas a funda para se defender, que, como Moisés, diante da escravidão do faraó no Egito, tinha apenas o seu cajado. É, neste momento, a celebração da força da promessa de sobrevivência. Esse monumento relembra o ressurgir das cinzas, que em meio à dor e ao desespero, na fila das piras ensanguentadas do Holocausto, cada um dos inocentes massacrados em Terezin, Treblinka, Auschwitz, Birkenau, Lodz, Sachsenhausen, podia sentir na alma quando conseguia forças para olhar para o alto, para buscar na fé a esperança. Alguns discursos, como o discurso da própria Teresa Berger, como o discurso do embaixador de Israel, como o discurso do prefeito, e a mim coube um pequeno momento também muito importante no meu sentimento individual, que foi ler a manifestação do Mordechai Anilevich e de todos aqueles que participaram do levante do gueto de Varsóvia. Nessa hora de perigo, em que é decidido se continuamos a existir ou se vão decidir que nós vamos morrer, nos dirigimos a vocês judeus do gueto de Varsóvia. Dirigimos a nossa voz com uma advertência. Saibam que 5 milhões de judeus já foram assassinados por Hitler. De todos os judeus poloneses, não sobraram mais do que 10% de uma comunidade judaica de 3,5 milhões de pessoas. Em Chelmno, em Belsen, em Auschwitz e em Treblinka, em Sobibor e em outros campos da morte, foram torturados mais de 3 milhões de judeus poloneses pelas mais diversas maneiras. Saibam que todos os que são levados vão para a morte. Não acreditem na propaganda enganadora do nazismo. Quando chegam as nossas cartas daqueles que foram sacados de nós, não foram escritas, é mentira, é puro cinismo. O caminho dos que são levados termina nos enormes fornos crematórios e nas covas de sepultamento em massa, nas covas rasas, nas florestas. Cada um de nós é um futuro condenado à morte. Nós nada mais temos a perder. Não acreditem que o trabalho vai nos libertar. É mais uma mentira. Depois do primeiro ataque nazista aqui dentro do gueto,
Contra nós virá um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto, até que não sobre nem mesmo um só judeu. A divisão do gueto em diversas categorias é um refinado meio pela qual a Gestapo nos quer enganar e por diversas vezes outras maneiras facilitarão o seu trabalho, ou melhor, facilitaram o seu trabalho da mesma forma. Judeus, ouçam, eles nos levam para Treblinka, para Auschwitz, para Belsen, como animais sarmentos, nos asfixiarão com gás e depois nos queimarão em crematórios. Não nos deixemos conduzir como gado para o matadouro. Somos muito fracos para defender nossas vidas, mas somos muito fortes para defender a honra judaica e o valor intrínseco ao ser humano. Precisamos mostrar ao mundo que apenas nos dobramos, mas não caímos. Não aceitem ir espontaneamente para a morte. Até o último alento, lutem pela vida, com dentes, com unhas, com machados, com facas, com ácido, com ferros, com coquetéis Molotov. Peguem os carrascos. Que nossos inimigos paguem sangue com sangue, morte com morte. Vocês se escondem em buracos, enquanto seus entes queridos são levados para a vergonha e para a morte. Vamos atacar o inimigo a partir dos nossos esconderijos. Vamos matá-los, ainda que desarmados. Revoltemo-nos contra os assassinos de nossos pais. É preciso cair como heróis e, morrendo, continuar vivendo. Além de nossa honra, nada mais temos a perder. Não vendam barato nossa vida. Vamos nos vingar por todas as comunidades judaicas destruídas e já desaparecidas na Europa. Abandonando a casa, ponham fogo em tudo, incendeiem e arrasem as fábricas. Não deixem que os carrascos tomem nossa herança. Judeus, tomem o exemplo dos judeus combatentes e mártires, sonhadores e construtores, pioneiros e realizadores. Saiam já para a luta. Hitler perderá a guerra. A união da escravidão e do canibalismo será eliminada e apagada da face da terra. Limpo e cristalino ficará o mundo para receber o radioso futuro da humanidade. Não se deixem matar como cães. Saiam para as florestas como partisãs. Não fujam do gueto sem armas, pois serão assassinados. Depois de cumprir o dever com o nosso povo, vão armados se esconder nas florestas. Armas podem ser tiradas de qualquer alemão que vocês vão matar dentro do gueto. Sejam fortes. E assim foi. Foi um evento espetacular e nós cumprimentamos o prefeito que teve coragem de colocar a caneta à disposição do Memorial do Holocausto e cumprimentamos também a Teresa Berger no momento em que tantos casais, ainda em vida, deixam de se relacionar. A Teresa Berger, ainda que seu esposo tenha falecido, continuou lutando pelo ideal dele de construir no Rio de Janeiro, que passa então a ser uma das cidades maiores do mundo agraciadas com o Memorial do Holocausto, uma cidade santa. Ronaldo, me diz uma coisa, é verdade que esses eventos, eles têm uma finalidade, primeiro, de preservar a nossa história, mas a coisa muito importante que todos nós que estamos envolvidos com comunicação precisamos e devemos fazer é levar isso para fora das nossas fronteiras, fazer com que, enfim, os jovens e outras comunidades iguais à nossa, que sofrem também discriminações e perseguições, entendam o que foi. Ô Moisés, curiosamente, tinha muita gente lá fora do âmbito da comunidade judaica. Havia escolas municipais não judaicas, havia também alunos de escolas judaicas, havia muita gente que não é judia no local, na data, e ler o que escreveu o grupo que combatia os alemães de dentro do gueto de Varsóvia, o grupo de judeus que promoveu o levante do gueto, na minha avaliação foi muito importante, porque fui eu que li esse manifesto e eu me dirigi exatamente às crianças que não são crianças judias, que nunca ouviram falar nessa questão
e que se emocionaram, porque nós tivemos o carinho e o cuidado de fazer com que elas se inserissem dentro desse momento muito ruim da vida judaica, da história judaica, como pessoas que pudessem eventualmente vir a passar por algo semelhante. E assim foi feito. Moisés, esse trabalho que teve início com o lançamento da Pedra Fundamental, com a presença do embaixador de Israel, com a presença de muita gente bacana, muita gente importante, com a presença de alguns sobreviventes, que inclusive foram gravados e houve uma projeção da fala deles. Ele só está no início. É um projeto caríssimo e que vai ser todo financiado com dinheiro privado. O prefeito escolheu o lugar, o prefeito canetou, ou seja, decretou a existência desse memorial, fez o lançamento da Pedra Fundamental, está empenhadíssimo em conseguir recursos com pessoas do mundo inteiro para que o memorial se torne uma realidade. E a partir da Pedra Fundamental, o grupo de trabalho se mantém. Foi estabelecido que nós temos uma longa vida até que esse memorial saia do papel e seja realmente construído. Ele tem anfiteatro, ele tem belíssimas colocações, inclusive uma torre com os 10 mandamentos, 10 pedras uma em cima da outra, bastante alta essa torre, com os mandamentos todos, com o não matarás, dando sustentação aos outros. E vai custar dinheiro. Nós vamos sair em campo agora para buscar recursos financeiros e me parece que essa questão está muito bem encaminhada, porque também por decisão do prefeito vai se estabelecer um tipo fundação, um instituto memorial do Holocausto, e me parece que essa notícia que eu não quero dar, deve ser uma notícia dada pelo prefeito ou pela Tereza Berger, vai envolver uma figura queridíssima da comunidade judaica do Rio de Janeiro como um dos seus líderes, como seu responsável. E rapidamente nós todos vamos conhecer o nome dessa figura, que é uma figura querida e uma figura que vai nos ajudar muito a levar adiante esse memorial, que é uma obra da Tereza Berger e do prefeito Marcelo Crivella. Continue com a gente, estamos aqui encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV e o segundo bloco vamos conversar sobre coisas também bem interessantes. Até já. A natureza humana não pode, em absoluto, ficar parada. O parar significa abandonar toda a realidade, esquecer a história. E nós estamos aqui conversando com o Ronaldo, e o Ronaldo é uma dessas figuras de um dinamismo constante, dinamismo que se traduz em realidades, em realizações, em projetos. Ronaldo, tive conhecimento que você está envolvido com um novo projeto que é a ASB, Associação Sionista Brasil-Israel. Conta pra gente. Ô Moisés, tudo começou com a ida do Jair Bolsonaro à Hebraica do Rio de Janeiro, após ter sido recusada, mesmo depois de ter sido convidado, a ida dele à Hebraica de São Paulo. Ou seja, ele foi convidado, desconvidaram um candidato à presidência da República numa atitude que eu considero absolutamente improdutiva, de uma política rasteira, pouco inteligente. E aqui no Rio de Janeiro, um grupo de judeus resolveu, juntamente com o presidente da Hebraica, levar o Jair Bolsonaro à Hebraica Rio. O que aconteceu nesse dia? Várias pessoas ligadas à esquerda judaica e também à esquerda não judaica, rapazes e moças jovens, sob lideranças já conhecidas da esquerda judaica no Rio de Janeiro, foram para a porta da Hebraica fazer um linchamento moral dos judeus que foram assistir o Jair Bolsonaro na Hebraica, dizendo que esses judeus, gritando que esses judeus eram judeus sem vergonhas, judeus isso, judeu aquilo, filhos de fulana e de Beltrano, coisas que eu não quero repetir aqui, mas que aconteceram e que causaram um profundo incômodo a essas pessoas que foram assistir o Jair Bolsonaro, algumas porque já são eleitores do Jair, outros porque queriam ouvi-lo e alguns até
querendo ouvir o que ele teria a dizer, e que disse efetivamente, para se posicionar contra ou a favor. O que acontece, Moisés, é que essa gente pequena, que não sabe o que é democracia, imagina que se pode ouvir todas as porcarias que essa gente produz. Venezuela, Cuba e por aí afora. Mas não permite que outro grupo escute à direita aquilo que quer escutar. Então, a partir daí, muitos desses organizadores desse episódio, como Quito Melo, como Sérgio Adelson, como a Valéria Rosencher, resolveram se unir e criar uma nova instituição que recebeu o nome de Associação Sionista Brasil-Israel, que visa combater o antissemitismo, combater o antisionismo, defender Israel sempre, defender a democracia no Brasil e, mais do que isso, defender também o empreendedorismo, a possibilidade que as pessoas adquiriram num país livre como é o Brasil, pelo menos supomos que seja assim, de ter o seu próprio negócio, participar economicamente da maneira que pretende e não com a canga do comunismo, não com a canga do esquerdismo e por aí afora. São visões de vida diferentes, uns mais à esquerda, outros mais à direita, e agora essa instituição se constituiu dessa forma e fui convidado para presidi-la. Relutei um pouco, não muito, porque me convenceram rapidamente de que era importante para a instituição e para mim que nós estivéssemos unidos nesse momento, e eu estou colocando a minha vontade de trabalhar à disposição da ASB, essa nova instituição que está aí para ficar e que vai produzir uma série de coisas muito importantes, assim como produziu o evento do MBL, do qual eu fui o apresentador e fui o organizador, juntamente com um grupo enorme de pessoas, dos quais alguns eu já citei o nome. Essa é a ASB, a Associação Sionista Brasil-Israel, que não vai se calar quando as coisas para os judeus, para o Estado de Israel, para os democratas e para os empreendedores no Brasil começarem a não cheirar bem. Muito bem, eu tenho para mim, Ronaldo, que sendo uma instituição que surge para somar, eu acredito que todos nós precisamos, neste momento, como sempre, estarmos juntos, porque não importa os movimentos que surgem, sejam de direita ou de esquerda, quando o populismo assume proporções em que demagogicamente quer ganhar o povo, os primeiros a receberem os dedos e as culpas somos nós. Ô Moisés, curiosamente, essa instituição que deveria ser abraçada depois da quase falência da organização sionista no Rio de Janeiro, é uma instituição de 2 ou 3 pessoas que não age, não produz, não se relaciona com a sociedade, ainda que quem a preside possa passear em Israel, levar um ministro e tal e coisa, o que é alguma coisa muito velha já na comunidade judaica do Rio de Janeiro, que já tem mais de 40 anos que vem acontecendo. Os judeus do Rio, principalmente aqueles que têm responsabilidade comunitária, que foram eleitos para dirigir a comunidade, deviam abraçar essa instituição com aplausos, mas parece que eles estão com algum receio e não devem ter, porque a ASB não veio para substituir CONIB, não veio para substituir Federação Israelita de Estado nenhum. A ASB é uma instituição nacional que congrega judeus e não judeus, isso é muito importante que se diga. Quero dizer a você que nós temos o Aristóteles Drummond no nosso grupo, temos o Térios Memória no nosso grupo, temos o Pedro Werneck no nosso grupo, temos gente como a Cláudia Wilde, que é uma mulher espetacular, que mora na Alemanha e que vai representar a ASB na Alemanha. Temos o Roberto Goodman, que também não é Goodman, perdão, é Grobman, que foi aquele que desvencilhou-se do Ayatollah que está no Brasil e que dizia que não estava, mas ele conseguiu tirar fotografias desse Ayatollah no próprio aeroporto, chegando em São Paulo, e esteve na passeata que se manifestou contra esse Ayatollah, contra a ideia desse Ayatollah, e nós vamos conversar sobre o Ayatollah daqui a pouquinho. Ou seja, pessoas maravilhosas que vão nos ajudar a colocar adiante a ideia da ASB, porque é preciso que haja a defesa do sionismo a partir de brasileiros que não têm posição no governo de Israel, que não têm posição de outra alternativa, de outra monta, de outra cara, que não seja apenas o sionismo no coração.
Então nós estamos aqui para funcionar e para fazer a coisa acontecer direito. Ronaldo, eu entendo perfeitamente que cada um de nós, e até porque a Constituição brasileira permite isso, tem a total plenitude para expressar seus sentimentos, pensamentos e atitudes. E eu entendo também que todos nós devemos, e aí ter uma qualificação que ela jamais se abstrai da nossa identidade, que é a identidade de sermos judeus. E entendo que, obviamente, a ASB está vindo para somar. E ao somar tem que ter, obviamente, uma trajetória ligada a esse eixo que você sempre conduziu, de ter lutado pela coletividade acima até mesmo das suas próprias vontades ou até mesmo em prejuízo da sua própria família e vida. O que eu queria só completar, Ronaldo, é que nós temos que ter, acima de tudo, também da mesma maneira que devem respeitar o pensamento dessa associação que surge, assim também deveremos ter sempre mantido o respeito pelas demais entidades e, mais do que tudo, pela nossa qualificação de judeus que jamais deixarão de ter quem quer que seja. Moisés, quando você pensar em ASB, pensa em judeus e não judeus democratas, que vão lutar por Israel, vão lutar pela democracia no Brasil, vão lutar contra o antissemitismo e vão lutar a favor do empreendedorismo. Isso é a ASB, é uma instituição nacional, não tem nada para que se compare com A, B, C ou D. Ninguém precisa ter medo, receio da ASB. A ASB não veio para atrapalhar ninguém. Os eleitos para dirigirem a comunidade judaica vão continuar fazendo o seu trabalho. A nossa instituição vai cuidar de defender Israel e ela é hoje uma inserção necessária no mundo brasileiro, porque muito pouca gente vem fazendo isso. Se a gente relacionar o número de gente que defende Israel com o número de instituições de esquerda que atacam Israel, inclusive dentro do judaísmo. Então, isso aí nós vamos combater. E eles que continuem com a vida deles e nós vamos fazer a nossa. Obviamente que respeitando quem quer que seja. Nós não temos nada a ver com os outros, nós temos a ver conosco. Isso, que sejam ideias, lutando contra ideias, palavras contra palavras e respeito, acima de tudo, uns com os outros. Eu acredito, Ronaldo, conhecendo a tua história e a tua trajetória, acredito que nós vamos ter uma ASB aí forte e, acima de tudo, respeitadora e também para ser respeitada. Agora, Moisés, é uma ASB, uma instituição que sai do chão. Isso precisa ficar bem claro. É difícil levantar uma instituição. É difícil montar um orçamento, é difícil montar uma diretoria, é difícil montar um quadro de pessoas que trabalhem e que recebam pelo trabalho que fazem, que são os funcionários. É difícil montar uma estrutura de estatuto, é difícil fazer o registro desse estatuto, é difícil conseguir uma sede, tudo é difícil, mas nós estamos no caminho. Sim, mas, Ronaldo, é preciso que se entenda que todas as grandes realizações surgiram e surgem através de uma primeira ideia, através de um primeiro passo. E vamos também unir tudo isso à vontade de defender a liberdade de expressão. Que todos possam ter voz e vez quando puderem, quando quiserem. Ainda que contratitando. Não importa, isso aí não tem a menor importância. Eu sou hoje alguém que aceita a crítica com muita alegria, com muita tranquilidade, sem problema nenhum, e procuro buscar na crítica a qualidade que eu preciso ter para realizar o trabalho que eu tenho que realizar. É preciso que se diga o seguinte, que toda vez que há uma contestação, um contraditório, quando existe alguém que diz, um minutinho, não é bem assim, eu quero também colocar o meu pensamento, pode crer, neste momento, esse alguém é o lado que vai colaborar com quem pensa que é o dono da verdade, o dono da palavra, para que ela se aprimore e possamos ter aí sim uma família forte, uma comunidade forte e um povo, acima de tudo, respeitado por todos. Agora, Moisés, curiosamente, existem certas figuras dentro do espectro da comunidade judaica que já estão caindo no conhecimento público e estão deixando de serem abanadas pelos aplausos. Estão começando a ser vaiadas nas encolhas e daqui a pouco essas vaias vão reverberar em todos os ouvidos, dentro e fora do âmbito judaico no Rio de Janeiro e no Brasil. Muito bem, fiquem conosco porque dentro de pouquíssimo tempo vamos para o terceiro bloco de Menorá na TV.
Dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV, o assunto que realmente não poderíamos deixar em branco, altamente palpitante, e mostra, enfim, um momento infeliz da vinda ao nosso país de um ayatolá, Mohsen Arak, que, ultrapassando todas as barreiras que foram criadas até através da nossa secretária Tereza Berger, de tentar, através de ofícios aos ministérios tanto da Justiça e Relações Exteriores, de quanto isso significaria em prejuízo da harmonia, da paz, do bom relacionamento. Mas, não obstante, o ayatolá chegou, esteve em São Paulo, ocorreram manifestações, e nós queremos aqui ouvir Ronaldo Gomilevski sobre o assunto. Ronaldo, vamos falar do ayatolá. Ô Moisés, o ayatolá, na minha avaliação, é uma obra do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Obviamente que ele foi convidado por alguém que, no Brasil, está defendendo a religião muçulmana. Esse ayatolá, Mohsen Arak, ele é useiro e vezeiro em falar contra Israel e, em algumas oportunidades, já sugeriu que Israel deveria não existir, porque ele foi muito claro há um ou 2 dias atrás, quando ele disse, e agora nós estamos gravando esse programa, e quando eu falo de 1 ou 2 dias atrás, eu estou falando, na realidade, de uma semana atrás, porque esse programa vai ao ar na quinta-feira, hoje é segunda-feira, e ele no final de semana, e nos últimos dias da semana passada, na sexta-feira, ele andou dizendo que, coitadinho, eu falei contra Israel? Não, eu não falo contra Israel. Eu só digo que tem que haver um único Estado na Palestina. Que Estado é esse? Se ele é contra o Estado judeu e ele é a favor do Estado palestino. Então, ele, na verdade, nas entrelinhas do que ele diz, ele é muito preparado, ele é inteligente, independente de que nós consideremos que ele seja do mal, ele não é burro. Então, ele inventou uma paráfrase para poder dizer que ele acha que só tem que ter um Estado na Palestina. Como existe o Estado de Israel ao qual ele não aplaude, então que Estado é esse? Ele quer efetivamente terminar com o Estado judeu e colocar no seu lugar um Estado palestino onde alguns judeus possam viver. Ora, se os palestinos não aceitam meia dúzia de judeus vivendo no seu território, entre aspas, que são aqueles judeus que vivem nos assentamentos da Cisjordânia, imagine num Estado onde os palestinos sejam não só governantes, como impeçam os judeus de ter a sua vida. Você conhece judeus na Síria, Moisés? Você conhece judeus no Líbano? Conhece judeus na Jordânia? Você conhece judeus no Egito? Não existem. E assim marchará certamente o Estado palestino, porque em Gaza também não existem judeus, onde está o Hamas. E existem judeus na área levada à dominação pelo Fatah, que vem a ser a OLP, porque lá eles estão assentados. E olha a grita que acontece no mundo inteiro contra Israel, que permite esses assentamentos e esses judeus assentados nessa região. Portanto, esse ayatolá não deveria ter vindo. Ele foi permitida a entrada dele aqui pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Federal, e ele é alguém que prega a destruição de um país amigo do Brasil, que é o Estado de Israel. Não gosto dessa ideia, acho isso aí um absurdo, e estou com todos aqueles que se manifestaram contrariamente e aplaudindo a Tereza Berger, que apesar de não ter conseguido chegar ao seu intuito, ela pelo menos foi a que mais eficazmente chegou perto de conseguir impedir a ideia desse homem vir aqui discursar, inclusive quando o hotel onde ele iria fazer o discurso dele, o Novo Hotel, acabou cancelando o evento e ele foi fazer o evento em outra localidade, mas com o apoio de todas essas forças, inclusive com 2 dragões da independência, um ao lado esquerdo e outro ao lado direito dele, protegendo essa figura
que, ao contrário do que parece, não deve ser protegida. Não precisa ser protegida, porque nós judeus não matamos essa gente como eles fazem conosco. Me diz uma coisa, mas não obstante isso tudo, ocorreram também algumas manifestações lá em São Paulo, porque me parece que o centro, onde ele se dirigiu, para onde ele foi fazer as suas palestras, a sua presença em algum evento, seria em São Paulo. Mas aconteceram alguns fatos, né? O pessoal do Vem Pra Rua andou se manifestando, juntamente com alguns judeus que tiveram a coragem de ir em São Paulo e ir à rua e gritar contra essa vergonha que é a presença desse cidadão aqui entre nós. E é bom não esquecer que as favelas de Rio, São Paulo, Minas Gerais, já estão coalhadas de muçulmanos fazendo a cabeça das pessoas e tentando transformá-las de cristãos em muçulmanos. Isso aí o Brasil está assistindo e aplaudindo, e nós aqui colocamos o nosso ponto de interrogação. Há um proselitismo, então, das raízes muçulmanas para dentro das comunidades carentes, é isso que você está dizendo? Sem dúvida nenhuma. Inclusive aqui no nosso programa de rádio, no Confronto Metropolitana, há pouco tempo atrás esteve aqui uma moça defendendo essa ideia e dizendo que é muito fácil convencer os brasileiros a se voltarem para o Islã, porque eles vivem em condições muito precárias aqui no Brasil, nas favelas, com valas a céu aberto, valas de detritos a céu aberto. E aí eu me lembrei do Marrocos, onde muitas vezes você não pode sequer comer um bife, porque as moscas te atacam, assim como em outros países, como o Líbano em guerra, como a Síria, onde se mata, o governo mata pessoas de pensamento contrário. Isso esse povo não está vendo aqui. E eu acho que o Brasil deve tomar cuidado com isso, sim. Sem dúvida alguma, esse cuidado é um cuidado que é muito mais preocupante, Ronaldo, quando você verifica que dentro das comunidades carentes que querem obter os seus principais direitos em ter educação, segurança e ter problemas sanitários bem resolvidos, com água, com esgoto resolvido, para que possa ter a educação de seus filhos, ela é então atingida por esse fanatismo que é altamente perigoso. Moisés, não é Adonai, não é Jesus e não é Alá. Não são essas três figuras das três religiões monoteístas que vão terminar com as valas a céu aberto nas favelas. Se alguém está se convertendo ao Islã ou a qualquer outra religião, imaginando que vai ter uma vida qualitativamente melhor em termos físicos, deve cobrar sim dos prefeitos e não dos deuses que estão aí e que estão cuidando de outras atividades mais importantes do que essas. Ronaldo, sem dúvida alguma que essa coisa de entregar a Deus a solução de todos os problemas está mais do que comprovado de que não tem sido a melhor solução. Sem dúvida alguma que é necessário que haja, acima de tudo, a vontade política, a presença humana e, acima de tudo, um espírito mais coletivo do que individual que nós não temos assistido no nosso país hoje. E aí, nesse ponto, eu acredito, e você que já foi presidente várias vezes, mais de uma vez, da entidade maior que foi a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, você que como vereador também abriu a primeira solução de favela-bairro, por que razão nós ainda não possamos voltar a programas similares e levar a presença, sim, não só a presença judaica, mas a presença dos maiores empreendedores desse Estado e até mesmo, quem sabe, depois do país, para resolver e ajudar as comunidades carentes a solução de seus problemas? Talvez diferentemente de alguns, eu acredito piamente que o prefeito Marcelo Crivella vai fazer um excelente governo no Rio de Janeiro, que vai ser avaliado ao final desses 4 anos. Não adianta, com 6 meses de governo, nós imaginarmos que o prefeito já deveria ter resolvido todas as mazelas, todas as dificuldades, todos os problemas do Rio de Janeiro. Eu creio que esse prefeito, que está interessado em ajudar as pessoas, vai fazer um bom governo. E a gente sente isso quando está próximo dele. A vontade que ele tem é essa. E eu tenho certeza que a vontade resolve as atitudes. Ele, com a vontade que tem, ele vai fazer com que as atitudes do prefeito, que é ele mesmo, sejam assertivas e ele vai dar a melhor qualidade de vida à população do Rio de Janeiro, que hoje vive com muita dificuldade, sem dúvida nenhuma.
E digo mais, Ronaldo, até porque cobrar dele, logo depois de um legado, que vem depois dos investimentos feitos com a Olimpíada e com a Copa do Mundo, onde nós já sabemos que o caixa da prefeitura também está vivendo as suas turbulências, é muito dificultoso para o Marcelo Crivella resolver de imediato os problemas. Ô Moisés, existe uma guerra entre a igreja a qual pertence o Marcelo Crivella e um dos maiores grupos de comunicação que existem no mundo. Essa guerra se localiza no Rio de Janeiro. E eu acredito que o Marcelo Crivella e esse conglomerado de comunicação, em algum momento, vão se acertar e vão ter uma trajetória mais tranquila e com isso o Rio de Janeiro vai lucrar. Então, quem sou eu para fazer esse apelo? Mas eu vou fazer que a nossa Rede Globo e o nosso prefeito se entendam para o bem da cidade do Rio de Janeiro, é o que eu posso pretender, preconizar e solicitar. Muito bem, Ronaldo, apenas para sair de um tema tão espinhoso que nós estamos falando, de atolá, de comunidade, vamos dar um passeio rápido sobre o nosso querido e apaixonado Clube de Regatas do Flamengo. O que você está sentindo em relação a esse futebol que tem uma equipe de talento, um plantel de talento, mas não está decolando? Eu estou sentindo que o técnico, infelizmente, não tem a experiência necessária. Jamais despediria esse rapaz, que é excelente pessoa e tem uma vontade férrea de acertar, que é o nosso José Ricardo. Se eu fosse o presidente do Flamengo, não iriam faltar recursos para que eu trouxesse o Simeone para que seja o técnico do Flamengo, com o Zé Ricardo de seu auxiliar. O Simeone certamente iria colocar essa grande constelação de estrelas maravilhosas que o Flamengo conseguiu unir em torno do manto sagrado, em forma, ganhando de todos e sempre. Então, meu querido amigo, entendo que o problema do Flamengo hoje está na pouca experiência do técnico José Ricardo. E aí eu quero encerrar a minha conversa de Flamengo com você, porque ontem eu sofri muito. Ontem, que daqui a uma semana, no nosso programa de televisão contra o Corinthians, o jogo que nós deveríamos ter ganho, poderíamos ter ganho, e não ganhamos por falta de competência nossa. O Diego, que é o nosso melhor jogador, teve claramente uma boa oportunidade jogada fora, e o nosso querido centroavante, o Guerreiro, infelizmente não conseguiu jogar aquilo que se espera dele. Ô Ronaldo, sem dúvida alguma, eu sou, e você sabe disso, eu sou um otimista de carteira assinada. Por que você fez uma careta quando eu falei em Simeone? Você se surpreendeu? Não, surpreendi, porque é um nome assim fantástico. Então, Moisés, eu vou te dizer, quem quer ser presidente do Flamengo, que não é mais o meu caso, ou quem preside o Flamengo, ou quem fala de Flamengo, tem que se lembrar de 40 milhões de torcedores e tem que pensar grande. É isso aí. Quem pensa pequeno deve ir para o Olaria ou para um outro clube qualquer. Exatamente por aí, Ronaldo, que eu queria deixar esse registro. É o registro de que o nosso otimismo é o otimismo que vem dentro da chama rubro-negra, do amor que corre dentro do nosso peito quando torce pelo nosso Flamengo. Meus amigos, é pena que o tempo não permite que a gente continue batendo esse papo, e para que vocês possam, logicamente, ter uma noite tranquila, fica aqui o nosso boa noite, passando a Ronaldo Gomilevski para as suas últimas palavras. Moisés, muito obrigado pela oportunidade que você mais uma vez me dá de eu poder conversar com os nossos telespectadores, falando de coisas importantes para o Brasil, para a comunidade judaica, para os não-judeus que amam Israel, para os judeus e não-judeus que são democratas. Quero te agradecer essa oportunidade e a você que teve a paciência de me escutar e de me ver. Quero dizer que na semana que vem nós estaremos de volta com o Menorá na TV. Moisés, para que você encerre o programa, a palavra é sua. Muito bem, mais uma vez encerrando com muita alegria e muito agrado, sempre que sou convocado para isso, mais um Menorá na TV, que vocês vão assistir aí em tudo que está escrito aí na telinha. Uma boa noite para todos, muito obrigado pela atenção.